Olá pessoal, aqui da TV Itaberaí, estamos chegando aqui com o nosso programa Arena do Esporte, né? Graças a Deus, né, gente? Estamos aqui firmes, né, para trazer aí para vocês, falar do futebol, evidentemente, trazer aí as emoções. Apesar que estamos parados, né? É sempre bom salientar que o futebol está igualzinho à água de represa, né? Parado. E já está aqui do meu lado, daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com ele. Ele que é filho de Itaberaí, tá certo? Hoje está aí no futebol profissional, está jogando lá no Amazonas, mas não precisa ter medo não, gente, não tem problema aqui com ele sobre a questão do corona não, tá tudo sossegado, tudo tranquilo. Daqui a pouco vamos falar com o Renan então, ele que hoje está defendendo as cores da equipe que está na primeira divisão, que é o Penharol, viu gente, é o Penharol lá da Amazonas, time este, né, que vinha na liderança do campeonato e que sofreu lá as suas consequências referentemente aí a essa pandemia. Mas antes aí da gente cumprimentá-lo aqui, né, o Renan, repito para vocês, filho de Itaberaí, filho do Ronan, né, o popular Guerobinho aqui da nossa cidade, família tradicional, tem o Ivan Salomé também, que hoje mora na capital, Ivan Salomé, que jogou futebol também aqui conosco, Itaberaí. Então ele tem tudo a ver, né? Tem pedigree e por isso que hoje ele é destaque aí no futebol brasileiro, né? Lá no futebol lá do estado do Amazonas, tá gente? Antes eu quero passar aqui, pessoal, algumas informações referentemente ao nosso esporte nacional, primeiramente, dizer que o Enderson Moreira, ele está chegando lá na equipe do Cruzeiro, né? Para dar aquele sacode no Cruzeiro, ele que será apresentado possivelmente amanhã lá para os mineiros, né? Para o time do Cruzeiro, tá? Quero aí já cumprimentar toda a galera do Cruzeiro aqui em Itaberaí, sabemos que temos aí um punhadão, né? Quero cumprimentá-los aí, tá? E passar essa informação para vocês, tá certo? E também, pessoal, aqui sobre contratações. Vocês se lembram bem do Hulk? É aquele mesmo, aquele fortão Hulk, está na possibilidade, viu gente? Está na iminência de defender as cores da equipe do Palmeiras. Atenção aí, senhores palmeirenses. Você é palmeirense, Renan? Sou flamenguista. Flamenguista. Daqui a pouco então você vai falar mais para nós aí, até falar sobre o Mengão também. Então o Hulk, gente, hoje ele está jogando lá no futebol chinês, está no Xangai FC, e ele até manifestou, falou, eu vou entregar para Deus, fica nas mãos de Deus, o futuro, né, só a Deus pertence, e quem sabe poderá ele, Hulk, né, vai dar até certo, né, Hulk com verde, até que combina, né, então o Hulk poderá apresentar aí, né, dependendo dos acontecimentos, da equipe do Palmeiras, lá do Parque Antártico. Outro detalhe também, só para efeito de informação, ele, numa entrevista, disse que o futebol lá na China, né, onde surgiu todo esse problema, esse coronavírus, essa pandemia, mas que o futebol lá na China está tudo ok, está equilibrado lá e já está voltando normalmente o futebol lá na China, tá? Gente, só um detalhezinho aqui também, daqui a pouco vamos falar com o Renan, ele está apreensivo aqui, quer falar e tem que falar mesmo, né, pessoal? Só falar um pouquinho aqui sobre o Goiás, né? Todo mundo está sabendo que o Goiás já fez demissão lá de mais de 60 funcionários, hein? Seja eles aí na base, pessoal da base, seja eles também da questão administrativa, departamento de futebol feminino, quer dizer, a coisa está complicadíssima lá na equipe do Goiás. Bom, acho que é isso aí a princípio, né? Vamos já cumprimentar aqui o Renan, que é a primeira divisão do futebol lá da Amazonas, e lá também, né, o Renan teve lá os seus problemas referente aí à pandemia. Primeiramente, nosso boa tarde aqui do Arena do Esporte, seja bem-vindo aqui na casa. Boa tarde, Zé Leriano, boa tarde a todo o pessoal que acompanha a Arena do Esporte, é um prazer imenso estar aqui na minha cidade, aqui dando uma entrevista a vocês, que é uma cidade que eu levo no meu coração, aonde eu vou, aonde eu jogo, com prazer de falar que sou itaberino, né? Então, muito obrigado, Zé Loriano, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com você. O pessoal quer saber, Renan, como que você foi parar lá no Amazonas, cara? Como é que foi isso aí? Hoje você joga num time que é conhecido até nacionalmente falando, né?
que é o Penharol, mas como que você foi parar lá, o que aconteceu, quem te levou, como é que foi essa transação aí? Tá ok. Pode falar que está aberto aí. Foi uma coisa diferente. Eu estava conversando com meus empresários aqui de Goiás, que é o Ademir aqui de Itaberaí, o professor Alcides, e deu na minha cabeça que eu queria jogar um lugar diferente. Eu tinha proposta aqui em Goiás, tinha proposta em São Paulo também para jogar lá no futebol paulista, mas eu falei, cara, eu vou lá para o futebol do norte. Diz que o futebol lá é diferente, mais pegado. Aí eu decidi fazer uma coisa diferente. Aí eu tive essa proposta do Penharol, uma proposta que me agradava muito. Uma proposta que me agradava muito. Tá ok, Luiz? Só para a gente conferir nosso microfone aqui, tudo tranquilo, Luiz? Beleza. É uma coisa que me agradava, eu aceitei a oportunidade de jogar lá. Um clube que tinha todo um projeto de ser campeão amazonense, isso me agradou muito. Aí eu decidi ir. Foi uma bela oportunidade que tive lá. Renan, o que você tirou assim de aproveito aqui de Itaberaí? Todo mundo sabe que você jogou no Itaberaí, foi campeão, mas serviu para quê aquela base que você teve aqui? Foi bom? Qual que é o comentário seu referente a isso? Eu aprendi muito aqui em Itaberaí, muito. Toda a minha base foi feita aqui. Tive uma passagem pelo Atlético Goianiense, mas depois retornei ao futebol itaberino, que eu tinha um sonho de ser campeão pelo time da minha cidade. Eu consegui ser campeão do Sub-19 em 2017. Você acompanhou toda a nossa história e tudo. Exato. Então eu tenho muito a agradecer a base que eu tive aqui no Itaberaí Esporte Clube. Essas coisas que eu levo para sempre na minha vida. Renan, aqui Itaberaí sempre deu esse suporte para os jogadores, né? Não só você, nós tivemos também o próprio Ratinho, que hoje está na equipe do Goiás. Quer dizer, o trabalho aqui sempre foi muito bem feito. Mas voltando ao campeonato amazonense, onde a equipe do Penharol, né, está lá se destacando em primeiro lugar, lá vocês também sofreram as consequências aí dessa pandemia. E o campeonato aí foi paralisado também, né, Renan? Sim, lá a gente vinha numa crescente muito grande, a gente via de 4 resultados positivos, saindo 3 vitórias e um empate. O time não tomava gol há 4 jogos. A gente teve troca de comando, né, do Igor Cearense para o Aderbal Lana. Aderbal Lana, bom, muito excelente. O Aderbal Lana marcou muita história no Itumbiara, muito antigamente. Ele é de Itumbiara. De Itumbiara. Sim, aí ele assumiu o time, deu outra cara ao time. O time jogava numa volúpia, numa marcação muito grande. E a gente vinha numa crescente. Eu até tinha parado para conversar um dia com o Aderbal. Falei para ele, treinador, a gente não vai perder fácil mais jogos, porque o time está focado, um grupo bom. A gente vai ser campeão desse amazonense. E a questão de adaptação, Renan? Você foi para lá, um estado diferente. Você teve algum problema com a adaptação? A questão sua, o relacionamento lá com o time do Penharol, como é que foi a sua chegada lá? Cara, Amazonas é um estado muito quente, muito, muito quente mesmo. Eu decidi ir bem antes dos outros jogadores. A apresentação era dia 26 de dezembro, eu optei por ir dia 8 de dezembro. Para passar por toda a adaptação, todo o processo físico, mas foi de extrema dificuldade. E assim, quando eu cheguei lá, fui treinando, fui acostumando, e aí os jogadores demais do clube foram chegando, aí eu fiz amizade muito forte com os jogadores de lá. Joguei, até era companheiro de quarto do Nena. Nena marcou gol no Flamengo, na Copa do Brasil, ex-Manaus, então ele me ajudou muito. Tenho uma grande afinidade com ele, sempre me dando conselhos, porque você sabe, pessoas que são do futebol mais velhas dão só conselho para a gente crescer. Então ele me ajudou muito. Renan, outra coisa, você se lembra, assim, recorda do seu primeiro jogo lá, sua estreia, como que foi, a adrenalina, como foi seu comportamento? Cara, meu primeiro jogo tinha umas 10 mil pessoas no estádio, um caldeirão. A gente jogou lá contra o Princesa de Solimões, Manacupuru, o nome da cidade.
o estádio lotado, uma pressão muito grande. E lá, esse primeiro clássico que eu joguei era o clássico dos interiores. Ah, entendi. Eu já peguei logo o clássico, o primeiro jogo. Mas graças a Deus a gente saiu com a vitória. Placar magrinho de 1-0, gols 40 do segundo tempo. Sofrido mesmo. Sofrido, mas graças a Deus eu fui um dos melhores da partida. E esse jogo, fala a verdade, foi de grande nervosismo mesmo. Ô Renan, os campeonatos estão todos paralisados. A gente sabe que alguns vão voltar agora dentro das normalidades, né, as exigências do governador de cada estado, evidentemente, da Secretaria Municipal de Saúde, enfim, os órgãos que determinam a questão da volta, o que tem que fazer ou não. Lá em Amazonas está com o mesmo problema? Como é que está lá? O pessoal está querendo que volte o campeonato ou não? Como é que está a situação lá, Renan? Cara, quando que estourou isso tudo de coronavírus, todos nós imaginávamos que não ia chegar aqui no Brasil, né? A gente lá teve uma reunião, falaram que o campeonato ia continuar, mas de portões fechados. Aí a PM não quis liberar por causa que um joga para outro, aí teve uma reunião. Aham. A reunião de todos os clubes. Aí decidiram pelo encerramento. A primeiro caso ia encerrar o campeonato. Que a gente, no caso, ia ser campeão do segundo turno, que a gente era primeiro lugar, primeira colocação. Mas aí tem toda uma controvérsia dos times grandes, que não tem toda uma premiação e tal. Aí ficou assim a decidir. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem. Bom, é o esporte aqui em época de quarentena, né, gente? Daqui a pouco a gente vai falar também um pouquinho sobre o esporte aqui de Itaberaí, mas antes, porém, eu já quero agradecer o pessoal que estão aí participando, né, dentro aqui da nossa plataforma, né, aqui participando com a gente aqui, está o Lucas Prado Rodrigues. Alô, Lucas, forte abraço aí para você, tá, amigo? Também o Alessandro Quintino, né, tá ligadinho aqui com a gente, né, com essa entrevista aqui com o Renan. A Madalena, Leninha, né, nos desejando aqui uma boa tarde, um mesmo para você, tá, Madalena? Tá aqui ela até batendo uma bolinha aqui também. Legal, Madalena, muito bom mesmo. Então agradeço. Aqui também o Mazinho Oliveira, debate, né? Alô, Mazinho, tudo de bom para você, companheiro. Gente boa, nós já o conhecemos assim, não pessoalmente, mas sei aí do seu potencial, tá, Mazinho? Continue sempre nos prestigiando aqui, ok? Manda abraços aqui também para o Lucas José Rodrigues, tá de olho aqui na TV Itaberaí. Valeu, Lucão, um abraço aí para você, meu amigo. É isso aí, gente, podem participar aqui da nossa live, né? Aqui nas nossas plataformas digitais. Nós teremos aí o maior prazer aí em estar contactando aí com todos vocês aqui na TV Itaberaí no programa Arena do Esporte. Bom, Renan, eu falei no começo assim, como é que foi o seu relacionamento lá com o pessoal, os jogadores, a galera, e de repente os caras arrumaram até um apelido para você lá, né? Como é que é lá, Renan, o que mesmo? Rapaz, o povo, a torcida carinhosamente me apelidou como Renan Paredão lá. No decorrer dos jogos, que eu não tomava gol, vinha destacando, aí a torcida lá, tem uma torcida organizada, apaixonadíssima no clube, falou, esse menino é paredão mesmo, nada passa. Aí pegou esse apelido lá. Que bom. Renan, o torcedor conhece muito aí do futebol aí como um todo, mas lá no Amazonas, lá tem o Penarol, que você defende, o próprio Amazonas. Qual que seria o time assim, aquele time, a exemplo de um Goiás aqui no nosso estado, a exemplo de um Atlético, qual o time que realmente sobressai lá? Até o Fast, né? Como é que é lá? Lá são 3 times, a hierarquia do campeonato amazonense, que vem o Amazonas, que é o atual campeão amazonense, vem o Manaus vem forte também, foi campeão do primeiro turno, e também tem o Fast, que representante do estado na Série D. O Fast até que tem um treinador goiano, Vladimir Araújo. Sim, tá lá representando o futebol goiano. Então são esses 3 times, Manaus, Amazonas e Fast. Ok, tem mais aí o pessoal aqui, Matheus Bruna, né? Olá, tudo bem, Matheus? Prazerão aí ter você aí do outro lado, acompanhando aqui a nossa TV Itaberaí.
Renan, vamos falar mais, destacar mais, repercutir mais o campeonato lá da Amazonas, né? Afinal de contas, nós temos você lá como nosso representante principal, né? Isso para nós é motivo de muita alegria. Mais uma vez aí quero cumprimentar os seus pais, né, aqui em Itaberaí, o Ronan, nosso Guerobinho, obrigado aí, Ronan, né? E assim, sobre o campeonato lá, se terminar, for declarado aí pela Federação Amazonense, lá como que é? Federação FAF, né? Federação Amazonense de Futebol. Se de repente o presidente lá falar, não, a equipe do Penharol é o campeão, bateu o martelo, é bom para o time, os caras querem voltar, ou ser campeão nessa situação, fica legal aí para o time do Penharol, Renato. Rapaz, voltar o futebol hoje para os estaduais, como um todo, é bem complicado. Por causa que tem toda uma logística, foi desmanchado todo o time, todo o elenco. Mas sim, se o campeonato terminasse agora, acabasse, seria de grande importância para a gente. A gente, claro que ia ser campeão do segundo turno, talvez campeão amazonense, mas hoje o campeonato terminando nos dá vaga na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro. Okay. Seria de extrema importância para as verbas do clube e também para o próximo ano, né, que dá o calendário, praticamente um calendário de ano inteiro para o clube. E como que foi, Renan, a atitude da diretoria nesse período? Dispensou os jogadores, acertaram com os jogadores, eles agiram de que maneira? Cara, a diretoria do Penharol foi de extrema conduta com a gente, tratou muito bem. Assim que quando decidiram parar os campeonatos, nos reuniram e falaram que ia pagar, cumprir com todo o contrato, cumprir com tudo certinho. Isso foi de extrema importância para a gente profissionalmente, né? Eu até tá de parabéns a diretoria de lá, que agiu com extrema profissionalidade com a gente, viu? Isso é legal. Bem, gente, aqui é época de quarentena, né? Não temos aí o esporte, mas estamos aqui tocando o barco, né? Mandando ver aqui com o nosso programa. Hoje a presença aqui do Renan, repito para vocês, viu, gente? Itaberino, como se diz, genuinamente aqui de Itaberaí. Começou no Itaberaí, foi campeão pelo Itaberaí, tá? Pegou uma base boa, né? Aqui no nosso futebol. Renan, tem alguma pessoa, algum treinador aqui de Itaberaí que você tem algo a falar, algum agradecimento? Uma pessoa de Itaberaí que marcou muito aí no início da sua carreira? Tem alguém que deu aquela força aí no início de tudo, Renan? Tem sim. Sempre tem aquele que dá aquela força, aquela batidinha nas costas, fala, nunca vai desistir, vai continuar. Eu tive vários treinadores aqui em Itaberaí, bons treinadores, pessoas que sempre me apoiaram. Lá no começo o Itamar, né? Itamar Barbosa, Itamazão, me ensinou tudo que eu tinha que saber, bem pequenininho, eu não sabia o que eu queria, se eu queria jogar na linha ou no gol, se eu seguia a carreira. Então o Tamazão, no meu começo de carreira, foi muito importante. Mas também tenho que agradecer várias pessoas daqui que me ajudaram, como o Zoreca, sempre deu uma força, sempre dá força. Você, como toda vez que a gente se encontra, você dá uma força, pergunta como tá. Tem o Ademir, o Júlio César Imperador também, que a gente foi campeão aqui em Itaberaí, um cara que me deu uma força quando eu joguei para ele. Tem várias pessoas que não dá para numerar, que é uma cidade pequena, uma cidade com vários amigos, mas que me deu verdadeiramente muita força foi meus pais, né? Meus pais sempre me apoiaram muito, meu pai sempre me falou assim, não, você vai continuar na época do Atlético. Mas, assim, eu tenho muito a agradecer muito a Itaberaí. Com certeza. Renan, eu sei que você passou por uma contusão muito séria. Até todo mundo falou, o Renan, dificilmente ele vai voltar a jogar futebol. Mas aí você teve força, né? Teve aquela resistência, né? Porque a sua contusão realmente não foi brincadeira, não. Você superou tudo isso, né? Pegou com Deus e hoje você está seguindo aí sua carreira, né, Renan? Isso é bom, né? Cara, eu agradeço muito a Deus por ter me ajudado a passar por esse momento tão difícil na minha carreira, porque uma lesão, um jogador jovem, é muito complicado mesmo. Eu fiquei quase um ano parado e assim, eu pedia muito a Deus, não, Deus, deixa eu continuar meus sonhos, e Deus me honrou. Graças a Deus eu consegui voltar e voltei em grande e alto nível, até melhor do que antes de eu machucar.
Falar em voltar, se for o caso aqui, Itaberaí, há pouco a gente falava sobre a possibilidade de Itaberaí disputar até uma terceira divisão de profissionais. O Renan hoje, sei que está bem lá, a gente almeja mais para você, mas se fosse um caso assim, você teria vontade de retornar a Itaberaí e defender as cores aqui da nossa cidade, ô Renan? Claro, claro, sim. Não agora, porque agora eu certamente almejo grandes coisas na minha carreira. As portas estão se abrindo agora depois desse campeonato amazonense que eu vinha de grande destaque. Eu almejo muitas coisas grandes na minha vida, mas se decorrer da minha carreira, der uma vontade de vir cá jogar no Itaberaí, cores que eu amo, de paixão, de coração, são a bandeira do Itaberaí, seria de grande prazer eu voltar a jogar pelo esse clube. Beleza, eu quero aqui agradecer também a parceria com a Oráculo, né? Agradecê-los, né? Essa empresa que eu sempre digo e repito, uma empresa que tem um potencial muito bom em Itaberaí. Hoje a Oráculo está levando aí o seu sinal, né? Via internet, por toda a parte aqui de Itaberaí, por toda a nossa região. E os agradecimentos aqui da TV Itaberaí, aqui, né? No nome aqui do nosso proprietário, gerente, diretor, né? O Luiz Sena, batalhando aqui com a TV Itaberaí. Também quero agradecer também a Tia Bel, lá no setor São Dimas. Até quero saber do Luiz depois, se o contrato aí com a Tia Bel está em ativo, como é que está os pagamentos, né, Luiz? Claro que tudo isso é brincadeira, né? A empresa é da esposa aí do Luiz, né? Consequentemente, nós é que temos que agradecê-la por estar conosco aqui, a Tia Bel, lá no setor São Dimas. Mas, Renan, é outra coisa aqui, falar com o Renan é sempre bom, o cara está representando a gente aí, né, pessoal, aí é uma bandeira de Itaberaí também, né, nós já tivemos aí o Sanderley, que saiu daqui, o Ricardinho, que saiu daqui, o Leonildo, quero até mandar um abraço aí para o Leonildo, o Orlandinho, o Jaiminho também, né, foi jogador, o Luiz Chupeta também, quer dizer, são tantos, né, que saíram, e muitos deram bem, porque todos eles tiveram potencial, e o Renan, goleirão, né, aliás, Renan, esses dias foi comemorado o dia dos goleiros, né, domingo retrasado, se não me engano, parabéns para você, tá? Mas Renan, com tantas essas feras que saíram, você saiu também, e tá bem lá, tá tranquilo, né, Renan? Tudo Sim, ok, tudo graças bacana, a Deus, né? tudo bacana. Então, se melhorar, é bom, tem que melhorar. Melhor ainda. Mas, Renan, eu acho que, a não ser que você queira fazer algum agradecimento a mais, mandar alguns alôs, alguns abraços, fique à vontade, mas eu acho que nós explanamos bem, né, sobre a sua ida, sobre o esporte de Amazonas, lá da Amazonas, e repito, viu, gente, ele é jogador hoje do Penarol, tá? O time que lidera o campeonato e é primeiro lugar. Se terminar hoje, é campeão, se a federação, a FAF, né? Determinar, ó, Penarol é campeão, o Renan aqui vai erguer o troféuzão e garantir o time lá no mínimo numa Copa do Brasil, né, Renan? É isso mesmo, Renan? Sim, é isso mesmo. É de extrema importância que a gente garanta uma vaga na Copa do Brasil e na Série D, né? Então eu queria mandar um abraço, Só uma conferenciazinha aqui, nós falamos sobre treinador. E o atual treinador lá hoje é quem mesmo? Aderbal Lana. O Aderbal Lana, tá. De grande treinador. Quando você chegou já era ele ou não? Não, quando eu cheguei lá foi o Igor Cearense, ex-Fortaleza, ex-Flamengo. Aí depois ele aceitou uma proposta do Fortaleza feminino, ele aceitou e foi. Aí assumiu o Aderbal Lana. O Aderbal Lana tem experiência de sobra, né? É até ruim a gente falar a idade da pessoa, mas ele deve estar aí com seus 70 e levar em pedrada, né? Sim. Ele é bem vivido aí no futebol. Renan, então foi um prazerão mesmo, né? Ter você aqui no nosso programa. Espero que você volte aí mais vezes, vindo a Itaberaí, não sei quando que você vai apresentar lá. Tem data já para apresentar? Ainda não. Está aguardando um pouco a resposta da federação, da CBF, como que vai agir. Talvez até com o encerramento do campeonato eu nem volte lá para o Amazonas. Assim, aí eu vou analisar outras propostas para ver o que eu vou fazer. O seu contrato termina fim do ano? Meu contrato, eu tenho contrato até agora meio do ano, são mais 3 meses de contrato.
mas agora com os clubes estão cortando gastos, aí vamos ver como é que vai ficar, né? Que eu ia te falar, lá teve também a chamada redução de salários? Sim, tem que ter, né? Porque com a falta de torcida, a falta de jogos, é complicado para o clube manter, né? Não tem como. Então, teve toda uma reestruturação, formas de pagamento, parcelamento, tudo para dar certo para ambos. Quando acontece redução de salário, normalmente vira notícia, né? Não seria absurdo nenhum eu te perguntar quanto foi a redução lá. No Goiás, por exemplo, no mês passado teve uma redução de 30% no salário, redução de 30%. Agora a diretoria do Goiás quer reduzir 70% do salário do jogador. Lá girou em torno de quê, Renan? Lá foi assim, sentaram todos os atletas, a gente tinha acabado de receber o mês, quando estourou isso tudo. Aí eles optaram pelo parcelamento. Ok. Para evitar processo, tem sempre um jogador que não concorda. Ia continuar com os mesmos salários, só que em formas parceladas. Certinho. Não, beleza. Isso aí é uma medida importante também, porque aí não desconta e se você está lá mesmo, automaticamente vai receber as parcelas lá, tudo certinho, né? Exato. Renan, eu quero então aqui, para a gente fechar aqui o nosso programa de hoje, agradecê-lo, né? Agradecer a direção da TV Itaberaí, agradecer ao Oráculo novamente, a Tia Bel novamente, e todos vocês, tá? Que participaram aqui com a gente, tá? Matheus, Bruna, Cid Goiano, ó, Cidião, hein? Tá lá, valeu Cid, tá? Nosso brother, né? Tem também aqui Eliezer Moraes, também Pedro Neves, toda essa galera ligados aqui na TV Itaberaí. Renan, foi prazeraço mesmo falar com você, te conheço desde menininho. A hora que o Luiz ligou para mim que entrevistei, ele não soube falar seu nome. Falei, ô Luiz, com certeza, se é jogador de futebol, se jogou em Itaberaí, se jogou no Itaberaí, se jogou no Botafogo, se jogou no Vasco Itaberaí, eu tenho certeza para você que eu conheço. Chega aqui, quem que é? O Renan. Renan, foi um prazerão revê-lo novamente, tá? Continue desejando aí muito sucesso na sua carreira, que vai daí para muito mais, você tem potencial para isso, é novo, tá com 23 anos, completou agora, então parabéns para você pelas suas conquistas, né? Até no presente momento e volte sempre, tá? Muito obrigado, José Laureano, obrigado pelo convite, uma extrema honra estar aqui com você, representando Itaberaí, levando a notícia dos filhos de Itaberaí para toda a cidade, isso é de extrema importância para a gente, o reconhecimento que você está tendo com todos os atletas de Itaberaí, muito obrigado mesmo, te agradecer de coração. Eu quero até te fazer um convite também, já que você falou em divulgação, pedir a liberdade aqui pelo nosso diretor Luiz Sena, é que temos agora também a rádio, né, Super Rádio Digital, a BEP-GO, e nós temos lá o programa de esportes, né, e já faço convite para você ser o nosso ouvinte, tanto aqui em Itaberaí como lá em Amazonas, através do nosso aplicativo, viu, Renan? Tá bom, tá? Vou estar escutando vocês sempre. Beleza, gente? Então tá aí, um grande abraço a todos vocês do Arena do Esporte, se Deus quiser, nós voltaremos amanhã com mais informações, mais entrevistas. Esse é o nosso lema sempre aqui através da TV Itaberaí. Fica aqui meu abraço, meu carinho, Zé Laureano, e até lá. Ué.